Eu vou apresentar o trabalho final de análise de acidente para a matéria de Engenharia de Segurança do Trabalho. E minha equipe é composta por mim, Arthur Cabral Ramos, Janderson Mike do Nascimento Jati, Misael Marques Ricardo. E essa, esse trabalho vai ser apresentado para o curso de Engenharia de Controle e Automação. E a matéria específica é a Engenharia de Segurança do Trabalho. Aqui vai alguns dados da empresa contratante. Sua razão social, seu nome é Consórcio Sanches Tripolone. O número de empregados são 58 funcionários. E sua sede está presente no município de Maringá. Informações sobre o acidente do trabalho. O número de trabalhadores acidentados foi 1 e a data do acidente foi no dia 19/6/2017, aproximadamente 2 horas da tarde. O local do acidente foi numa obra de concretagem na rodovia BR 364 e o tipo de acidente foi um acidente fatal. Informações sobre o acidentado. Por questões éticas, eu acredito, seu nome não aparece por inteiro. Seu estado civil é solteiro, do sexo masculino, nascido em 28/11/1990. Sua escolaridade é até o quinto ano incompleto. Do município capital Leônidas Marques. Informações sobre a sua ocupação, seu trabalho que ele exercia, sua ocupação no dia do acidente, né? Ele foi contratado como ajudante geral, foi admitido no dia 3/2/2017 e exerceu sua função por 4 meses e meio. A relação de trabalho, ele foi contratado por tempo indeterminado e o acidente ocorreu 6 horas após o início do serviço. O tipo de jornada era de 44 horas semanais. Aqui vai um resumo da causa do acidente. O fator imediato de mortalidade foi asfixia mecânica causada por tetânia de músculos respiratórios provocado por eletroplexão. Atingiu o corpo todo e o seu tipo de capacitação foi um treinamento admissional. Observações adicionais. O trabalhador exercia a função de ajudante geral e não foi informado sobre todos os riscos de sua função. Neste caso, o choque elétrico. Resumindo, esse fator de mortalidade, ele morreu por eletrocutamento, choque elétrico. Descrição do local de trabalho. O acidente ocorreu na obra de construção de duplicação da rodovia BR 384, na cidade de Santos Antônio de Leveja. No trecho da estrada onde ocorreu o acidente estava sendo feita a concretagem da pista de rolamento da rodovia. Uma máquina fazia a delimitação e a concretagem da pista e os trabalhadores vinham atrás fazendo a planagem e ranhuras. O trecho da pista passava sobre a rede de energia elétrica de alta tensão. Segundo informações colhidas nas entrevistas e nos documentos analisados, no dia do trabalho havia umidade e neblina no local, e quando o trabalhador puxou o vassourão, o equipamento que ele utilizava para fazer as ranhuras na pista, o cabo metálico se aproximou demais da rede elétrica e o trabalhador recebeu uma descarga elétrica, um choque elétrico, vindo a óbito. Aqui é a imagem do serviço sendo realizado, o vassourão chamado, o equipamento que ele estava utilizando. E a distância da rede elétrica são aproximadamente 8 metros. O que, se a gente fizer uma observação rápida, é que o equipamento é bem longo, o vassourão, o equipamento que eles utilizam. Descrição de atividade. A vítima era funcionário do consórcio Sanches Tripone, morava na cidade de Maringá. O trabalhador havia sido contratado para exercer a função de ajudante de obra. A atividade consistia em fazer ranhuras na pista após a concretagem. As ranhuras eram realizadas com cabos
com a utilização de um vassourão que possuía um cabo metálico de aproximadamente 6 metros de comprimento. Dois trabalhadores realizavam a atividade da seguinte forma: cada trabalhador ficava de um lado da pista com a finalidade de levar e puxar o vassourão de um lado para o outro da pista para fazer as ranhuras no concreto. Havia uma corda amarrada no equipamento, que era utilizada para puxar o vassourão até o outro lado da pista sem que este tocasse concreto. Em seguida, colocasse o vassourão no concreto e o outro trabalhador puxava o vassourão pelo cabo metálico de aproximadamente 6 metros. Na hora do acidente, o trabalhador estava exatamente realizando esta atividade de puxar o vassourão, e quando ele fez a elevação, que é o movimento de simplesmente elevar o cabo, este acabou por tocar os cabos de energia de alta tensão, ocasionando o choque elétrico e a morte do trabalhador. Esse é um relato da Auditoria Fiscal do Trabalho. Da análise dos documentos apresentados pela empresa foi identificada a falta da antecipação dos riscos da atividade, não havia por parte da empresa e do trabalhador o reconhecimento dos riscos que estavam à exposição. Foi identificado também a falta de sinalização de risco e o excesso de horas trabalhadas pelo trabalhador durante a semana. Dentre os riscos previstos na ordem de serviço não era citado o risco de choque elétrico. Havia uma informação genérica de outras lesões provocadas por atitudes do trabalhador, como se o trabalhador fosse culpado pelos riscos não previstos na ordem de serviço. Na semana anterior, o trabalhador havia feito horas extras. Comentários e informações adicionais. Analisando a documentação apresentada pela empresa, conclui-se que a empresa tem algumas falhas quanto à segurança e à saúde dos trabalhadores. Em relação aos PCAMAT, treinamentos e EPIs. Na verdade, isso são tópicos, né? O PCMAT apresentado não previa o risco por etapas de obra e não previa os sistemas de proteção coletiva nas áreas de risco de choque. O trabalhador acidentado não recebeu treinamento da empresa, somente o admissional. EPIs da análise de documento e fotos e vídeos pela empresa verifica-se que não comprovou a entrega de todos os EPIs, como exemplo o capacete e o protetor auricular. Fatores que contribuíram para a ocorrência do acidente: fator da gestão do ambiente, ausência suficiente, inadequação de sinalização, falta de sinalização de áreas de risco de choque. Fatores de tarefa: não houve por parte da empresa uma análise preliminar de risco que identificasse os riscos potenciais do acidente. Falha na antecipação e detecção de risco e perigo. A ausência de análise prévia de risco. Não foram previstos riscos de choque elétrico nas etapas da obra no PCAMT. Conduta da Auditoria Fiscal do Trabalho. Após a entrevista com os trabalhadores e a análise do documento, a fiscalização se dirigiu ao local do acidente ocorrido com o trabalhador. Posteriormente foram lavrados os seguintes autos de infração relacionados ao acidente. Bem, eu não vou citar aqui todos e o nome da lei porque isso não vai agregar, ninguém vai decorar isso. Então, abaixo eu vou listar só alguns que eu achei relevantes. Que foi projetar, construir ou operar máquina e equipamentos em condições de trabalho não seja adaptadas às características psicofisiológicas do trabalhador ou natureza do trabalho. Deixar de incluir no programa e condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção o projeto de execução de proteções coletivas em conformidade com as etapas de execução da obra. Medidas adotadas da empresa após o acidente. Né? Não posso afirmar isso. Diálogos semanais sobre segurança com os trabalhadores. Proibição de passagem de carro nos locais de trabalho. Solicitar o desligamento dos cabos de energia da obra Energisa no local do trabalho.
sinalização dos pontos onde houve energia, substituição dos cabos das vassouras por materiais não condutor. Bem, esses comentários, essas foram as medidas realmente tomadas após o acidente. Observações finais. A empresa colaborou com a investigação, apresentando a documentação requerida. E algumas das considerações da equipe. Bem, eu não vou nem apresentar esse tópico, porque as considerações da equipe a gente discutiu e a gente concluiu que o maior erro da empresa foi não ter contatado a empresa a Energisa, que cuida da energia elétrica que passava no local do acidente, e também não considerou que esse acidente poderia ocorrer. Esse acidente não estava listado no documento, ou que nem a empresa nem o funcionário estavam cientes que esse acidente poderia ocorrer. E pela distância, né, os cabos estavam muito próximos dos empregados e por conta do equipamento que eles utilizavam, que tinha 6 metros, e o cabo elétrico estava a 8 metros em relação ao solo. E eu finalizo por aqui.